Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série Arcanjo Renegado, quarta temporada. Ela tem uma nota muito boa no IMDb, 7.9 de 10. E vamos lá falar da temporada, que começa da mesma forma que terminou a terceira, onde o Mikael recebe uma ligação de um amigo dele pedindo ajuda. Esse amigo dele, tal do Gael, acaba sendo capturado e ele já decide ir sozinho ir atrás do amigo dele, num lugar onde tem um monte de narcoterroristas, para salvar o amigo. Só que antes ele conhece a bela delegada Akemi e o Casanova, onde que ela acha um cara que vai ajudá-los. E aí depois que ele consegue a localização, ele consegue invadir sozinho, e quando ele está escapando, infelizmente, eles acabam sendo aprisionados. Aí você me pergunta, quem vai salvar o Mikael? Até que a gente vê depois, lá no Rio de Janeiro, o Rodolfo se tornou ministro da Segurança e ele está na captura da maior apreensão de drogas. Só que o problema é que uma nova pessoa está surgindo nas favelas do Rio de Janeiro, o tal do POC, onde que eles conseguem, junto à irmã do Arcanjo, a Sara, junto com a equipe dela, consegue apreender a droga. Só que aí depois que é apreendido, misteriosamente uma parte da carga some. E aí a gente é introduzido o tal do POC, pessoal. O que é um POC? É um novo chefe do tráfico, onde ele está querendo fazer o que, pessoal? Ele quer dominar todas as favelas e ficar a mando dele, porque nenhuma delas participa de guerra contra o BOP, essas coisas, e ele vai se fortificando cada vez mais. E aí, pessoal, voltando para o Mikael tem mais sorte do que juízo, aparece aquela equipe especializada que salvou ele na terceira temporada, o time Strava, alguma coisa assim, consegue resgatar ele, o amigo, e ele acaba indo para o Rio de Janeiro. Quando ele chega lá, mas antes de ele chegar lá no Rio de Janeiro, ele escuta um boato que um tal do Mauricinho, um tal do Lincoln, tem ligação com essa fazenda, que o amigo dele fala. E aí quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele já vai alertar a Manuela, né, que ele teve um caso de um relacionamento, só que o grande problema é que a Manuela, pessoal, tá namorando o tal do Wendel Peixoto. Quem é o Wendel Peixoto? Ele é um cara, que diria, do bem, que está investindo em várias coisas e é uma das maiores influentes do Brasil. E aí ele ajuda a ONG, ele ajuda o canal do próprio Ronaldo Leitão, que ele é um dos investidores, que é o podcast dele, né, o Rio de Janeiro não é para amadores. E aí, beleza, aí o Arcanjo, né, o Mikael já chega pro Ronaldo e fala, mano, você deve ficar esperto que esse dinheiro aí desse Mauricinho parece que não é um dinheiro legal, ele tá vindo do tráfico. Aí o Ronaldo manda ele para aquele lugar, ele fala para ele pegar lá no peru dele, tudo mais. Beleza, pessoal. E aí, com isso, a irmã dele vai começando a gostar do Rodolfo, só que o grande problema é que quando ela vai conhecer a filha do Rodolfo, a menina fala uma coisa, uma injúria racial, chamando ela, não vou nem pronunciar aqui, pode dar rolo pra mim. A Sara fica com uma cara mó estática, porque ela nunca imaginava que uma menina de 14, 15 anos ia falar isso pra ela. O problema é que o Rodolfo congelou e não sabia nem como reagir. E outra coisa, pessoal, que vai aparecendo de novos personagens, além do Lincoln, que é o braço direito do Wendel Peixoto, a gente é apresentado para tal Elaine Caroline. Quem é Elaine Caroline? Ela é uma pessoa influente que está fazendo grandes doações para o pastor Anderson. Só que o grande problema, pessoal, é que ela não é quem a gente imagina. Tanto que no final, mais para frente, eu vou falar quem ela é de verdade. Voltando ao assunto, o Mikael alerta o Ronaldo não escuta, ele decide ir para outra pessoa que trabalha com ele, a tal da Tamires, que é do contexto. Ela decide ajudá-lo e eles vão procurando informação, pessoal. Vão procurando informação, enquanto isso, o tal do POC vai se fortificando cada vez mais e a gente vai descobrindo que ele trabalha também para um magnata grande, que não é revelado ainda. O Arcanjo vai lá na favela, tenta matar ele uma vez, tenta a segunda vez, só que o cara é muito esperto, tanto que a primeira vez ele não consegue ganhar, não consegue capturar ele, a segunda ele usa crianças como escudo, pra você ver o cara como é covarde. E aí depois que ele consegue fazer isso, fica no encalço dele. Só que o grande problema é que essa situação do Wendel, o Ronaldo, depois de muito trabalho, ele conhece um gringo por quem ele se apaixona e esse gringo fala para ouvir o Mikael, porque às vezes ele fala que os caras que são traficantes
nunca são os caras que aparecem lá, eles sempre estão no lugar mais alto que menos imagina. E aí começa a procurar a vida do Lincoln, descobre que antigamente ele tinha matado uma prostituta, porque assim, pessoal, o Wendell Peixoto, ele ficou rico de um dia para o outro, ele começou a comprar quiosques e foi comprando e foi se tornando cada vez mais rico. Só que se você for ver, a conta não bate, a conta não fecha. E aí, ainda mais por causa da campanha de governador, que a Manuela, que na verdade queria ser presidente, ela começou a namorar o Wendell, pensou que ia se dar bem na candidatura, e a gente vai vendo que o Gabriel, em contrapartida, vai ajudando o tal do Afonso. Só que o Afonso, pessoal, ele tem uma vida pessoal muito estranha, porque ele tem um trisal, onde que ele está com a Sônia e o Guilherme, só que ele não consegue se decidir por qual dos dois ele mais ama, e ele quer ficar com os dois, até que uma das pessoas lá do Senado fala para ele que ele tem que se casar, porque se ele não se casar, ele não vai ganhar a próxima eleição. E aí ele decide pedir em casamento a Sônia, o Guilherme lá fica revoltado, ele até salva ele, mas dá o maior rolo. Voltando ao foco, a gente descobre aos poucos que o Lincoln vai perdendo a razão, ainda mais que a namorada dele tá aí, teve uma overdose, ele apaga toda a conta e ela fala que vai denunciar ele, que vai denunciar, e ela acaba falando com o Mikael, além da delegada Kemi, que decide vir fortificar para ajudar eles a catar o POC e descobrir quem é o tal do Wendell Peixoto. E aí quando chega lá, o que acontece? Eles conseguem primeiro falar com ela, viu que ela não vai abrir a boca nem nada, e no outro dia, misteriosamente, ela mesma acaba sendo atropelada por uma tal pessoa que, acredite se quiser, foi morta também. O Ronaldo decide se aliar com o Mikael, os dois fazem uma parceria e vão lançando vídeos tentando queimar o Lincoln. Quando escuta isso, o Peixoto vai lá, dá uma prensa nele, fala que ele é muito burro e tem matado a namorada, que levantou suspeitas, e logo vão chegar nele. E também tem um outro grande problema, lembra o Bispo Cristóvão? Aquele desgraçado da terceira temporada? Pois é, pessoal, tá voltando a pregar a palavra de Jesus deles, né? E também está começando a fechar o cerco para ele está se esquivando e não está num comando total. Como eu disse, o POC lá está controlando tudo, só que o grande problema é que quando que chegam finalmente no Lincoln, decidem bloquear as contas dele. Quando decidem bloquear as contas deles, ele fica completamente revoltado, vai no Wendell, começa a falar um monte de coisa, e aí, como ele estava desviando a droga da carga do Wendell, ele tinha 300 quilos de cocaína pura. E ele decide vender para quem, pessoal? Por POC. Ele decide vender por 5 milhões e encontrar com ele no estaleiro, junto com o capanga dele. E aí, quando chega no outro dia, o que mais o Lincoln não imaginava é que a polícia estava no encalço dele. A polícia estava seguindo ele e encontrou ele no estaleiro. Só que eles nunca imaginaram que eles iam encontrar o POC lá. O Rodolfo queria a prova concreta do Lincoln negociando para conseguir prender ele para depois pegar o Wendell Peixoto. Só que as coisas não são bem assim. Os comparsas do POC descobrem um drone da polícia, atira e começa o maior tiroteio. E aí o Lincoln, junto com o capanga dele, pega a sacola de dinheiro, que é menos de 5 milhões de reais, e decidem fugir. Só que o grande problema é que o Mikael e a Sarah uma hora fica numa indecisão, ainda mais que a bela delegada acaba tomando um tiro e ele fica com aquela memória daquela mulher que morreu na primeira temporada, lembra? Que ele se apaixonou, que ela acabou sendo morta por causa dele. Então, ele vai lá, mas felizmente não aconteceu nada com ela. E aí depois eles ficam na indecisão, pega o POC ou pega o Lincoln. Não, o mais importante no momento é pegar o Lincoln para pegar o Peixoto. O POC a gente pode pegar a hora que quiser depois. Beleza, eles decidem ir atrás, só que aí vai lá e consegue prender o Lincoln. Mas você acha que o Lincoln realmente vai ficar preso, pessoal? Claro que não. Lembra o pastor Anderson, que estava gostando da irmã Elaine Caroline, que é uma bela mulher? Sabe para quem ela trabalha, pessoal? Ela trabalha para o Gabriel. Ela está enganando ele, que ele até pediu ela em casamento, o pastor Anderson, que o Gabriel mijou de rir. Está gravando ele todas as cenas comprometedoras. Por quê? Porque ele quer que ela coloque o Afonso e ele apoie o Afonso. Porque como que a igreja dele se apoia ao Afonso, ele tem chance de ganhar. Ainda mais que vai concorrer com a Manuela, que está totalmente queimada como governadora. E junto com a Maíra ainda para ajudar. Então você já vê a zona que vai ser. E aí, para finalizar, depois que acontece tudo isso, Lincoln ele é solto, ele está com tornozeleira eletrônica. E aí a delegada Kemi, ela já está recuperada, foi só um susto na verdade.
ela vai voltar para onde que ela precisa trabalhar. Se não me engano, acho que é Mato Grosso, que ela é, alguma coisa assim. E aí quando que eles estão no meio do caminho, vem uns caras com uma metralhadora, atira no carro deles e acaba a temporada. Sim, pessoal, acaba dessa forma a temporada. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, na minha opinião, essa temporada começou interessante, depois ficou muito boa, mas acabou de uma forma muito estranha e uma forma assim que eu diria, parece que realmente queriam ter continuação, custe que custar. Eu achei que ficou muito focada nesse poke nessa temporada, achei completamente desnecessário focar tanto nesse poke, não sei porque focou tanto nesse poke, achei muito irritante isso, e também eles voltaram ao mesmo problema da segunda temporada, onde pensaram mais em tiroteio, mais em política e mais ficar mostrando os terroristas, né, mostrando os traficantes, do que se focar realmente na história do Mikhail. Mesmo tendo bastante cenas de ação, na minha opinião, isso deixou a desejar. E é lógico que o Mikhail não vai morrer, porque já está confirmada a quinta temporada. A gente só não sabe o que aconteceu com a delegada Akemi, né? Ainda mais que outra coisa que tem que falar, pessoal, essa temporada foi muito polêmica, ainda mais pelo que aconteceu com a Sarah, né, a filha do Rodolfo, falar aquelas barbaridades, uma menina de 14, 15 anos, que você vê como essa geração, eles falam o que querem e acham que não vai ter consequências, né? Mesmo o Rodolfo dando lição de moral, falando que racismo é um caso grave, não vem ao caso, né? Ainda mais que é a primeira vez que a gente vê uma temporada tão polêmica em diversas coisas. Mas devido a esses motivos eu dou uma nota 8 para essa quarta temporada. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firmes. Se você gostou, curta o @concorda com o Rafa no Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos. Até a próxima.